Olá pessoal, tudo bem? Há quanto tempo, né? Enquanto eu estou aqui chegando nos últimos momentos do doutorado, já passei pela primeira defesa da tese, falta uma, tudo correu bem. Eu gostaria de fazer mais um vídeo para vocês, primeiro vídeo de 2021, nesses tempos de pandemia. Eu sei que 2020 não foi um ano muito produtivo para mim com relação à quantidade de vídeos, mas acho que já dava para adivinhar devido aos compromissos do doutorado e essa coisa de finalmente estar encerrando toda essa fase acadêmica, pelo menos essa fase. Vamos ver o que o futuro trará. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre cálculo de acoplamentos magnéticos usando Broken Symmetry e Flip Spin. Normalmente, no meu trabalho do dia a dia, o que eu fiz no mestrado, o que eu fiz em grande parte do doutorado, foi só trabalhar com compostos que têm propriedades magnéticas. São compostos que têm elétrons desemparelhados. Então, é onde essas propriedades magnéticas acabam se manifestando. E um cálculo que nós precisamos fazer quase sempre é o tipo de cálculo de acoplamento magnético. Esse cálculo é feito utilizando Broken Symmetry ou também utilizando a técnica de Flip Spin. Para quem está lidando especialmente com química inorgânica ou compostos radicalares, cálculos com Broken Symmetry e Flip Spin são extremamente importantes e muito comuns. Então, é isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Como calcular o acoplamento magnético utilizando o software Orca com o método DFT através da técnica de Broken Symmetry e do Flip Spin. Se você não sabe o que é acoplamento magnético, não se preocupe, porque eu vou tratar brevemente desse assunto nos próximos vídeos. Então, eu acredito que vai ser possível todo mundo entender sobre o assunto e poder fazer cálculos com magnetismo daqui para frente. Eu peço desculpas antecipadamente, porque alguns slides eles estão em inglês, já que são uma versão requentada de coisas que eu apresentei no passado. Então, mesmo que você não entenda inglês, não se preocupe, porque tudo que eu falar vai ser em português e eu espero que fique fácil de entender quando a gente chegar no final dos slides. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, se nós vamos calcular acoplamento magnético, nós estamos falando de calcular a interação entre centros paramagnéticos. Um centro paramagnético são esses que têm momento magnético porque eles mantêm uma certa quantidade de elétrons desemparelhados. Isso significa que se eu olho duas moléculas quaisquer, elas podem ter lá um elétron sozinho, desemparelhado. Normalmente, quando a gente está trabalhando com compostos orgânicos, os orbitais atômicos eles costumam ter 2 elétrons, mas em algumas moléculas que têm momento magnético, são chamadas de moléculas paramagnéticas, elas têm um elétron sozinho. Esse elétron sozinho tem um momento de spin que faz com que a molécula tenha uma propriedade magnética. Quando a gente está lidando com compostos que têm várias e várias moléculas, com materiais, por exemplo, tem uma infinidade de moléculas que podem estar interagindo umas com as outras. As moléculas magnéticas, elas também podem interagir umas com as outras. Essa interação do magnetismo dessa molécula com o magnetismo dessa molécula acontece através de um fenômeno chamado fenômeno de troca magnética. O fenômeno de troca magnética é medido através da constante de acoplamento magnético J. Acontece que as moléculas podem interagir de 2 formas, praticamente. São mais do que 2, mas eu vou simplificar para 2 aqui. A molécula pode manter um acoplamento magnético que a gente chama de acoplamento ferromagnético. O acoplamento ferromagnético é quando a interação dessa molécula não perturba o momento magnético dessa outra molécula. Então, cada uma consegue manter seu momento magnético, seu spin, do jeito que ela gostaria que estivesse, que é, nesse caso do exemplo aqui, alinhado para cima. Essa também pode manter o momento magnético dela alinhado para cima. Então, no fim, quando mesmo interagindo, as duas moléculas mantêm o momento magnético paralelo um ao outro,
a gente diz que o acoplamento é ferromagnético. Em alguns casos, na verdade a maioria dos casos, essa interação de uma molécula com a outra, ela acaba perturbando a configuração eletrônica da outra molécula. Então aí, se a interação é muito forte, pode acontecer de que as moléculas precisem inverter o momento de spin. Porque o orbital magnético dessa molécula aqui acaba interagindo com o orbital magnético dessa molécula. Vocês lembram do princípio da exclusão de Pauli? O princípio da exclusão de Pauli diz que dois elétrons ocupando o mesmo orbital precisam ter os spins invertidos, antiparalelos um com relação ao outro. Então é isso que aconteceu aqui. Como o orbital magnético dessa molécula interage muito forte com o orbital magnético dessa molécula, o princípio da exclusão de Pauli entra em ação, o spin dessa molécula faz com que o spin dessa outra molécula precise se inverter, e o resultado final é que o magnetismo deixa de existir. Afinal de contas, o spin aqui para cima é 1 sobre 2, e o spin aqui para baixo é menos 1 sobre 2. Então, se você soma o spin para cima com o spin para baixo, o resultado final é nulo, porque um acaba apagando o outro. Quando isso acontece, a gente diz que a interação é antiferromagnética. E, por causa disso, a molécula não tem mais nenhuma propriedade magnética, que é uma coisa que geralmente a gente não quer nos nossos compostos. Esse acoplamento magnético que eu falei para vocês, ele é medido através de um Hamiltoniano, que é uma equação que relaciona o momento de spin de um centro paramagnético com o momento de spin do outro centro paramagnético e dá para a gente uma constante de proporcionalidade chamada de constante de troca magnética ou constante de acoplamento magnético. Quando a gente está trabalhando computacionalmente, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente costuma usar uma versão simplificada do Hamiltoniano. Toda essa coisa de que a gente vê o tipo de acoplamento magnético mudando é porque isso depende de como os orbitais magnéticos vão interagir, como eu já falei. Se os orbitais interagem pouco ou de uma forma desfavorável, como a gente está vendo aqui, os elétrons desemparelhados podem permanecer desemparelhados. Afinal, esse orbital aqui está interagindo muito pouco com esse daqui, eles não estão se sobrepondo de uma forma muito eficiente, então cada um pode manter seu elétron desemparelhado como deveria ser. Aí a gente diz que o acoplamento é ferromagnético. Entretanto, se os orbitais interagem muito forte, como esse caso aqui, se eles estão se sobrepondo muito, aí o princípio da exclusão de Pauli acontece e os elétrons precisam inverter o momento de spin, e aí a gente tem o antiferromagnetismo, que é uma coisa ruim para o magnetismo da molécula. Lidando com isso computacionalmente, significa que a gente tem que calcular a diferença de energia entre a molécula com os spins desemparelhados e a energia do spin com os elétrons emparelhados. Isso significa que eu começo calculando a energia da minha molécula com o spin alto. Então, basicamente, eu vou começar com os meus dois spins paralelos um ao outro, calculo a energia da molécula com os spins paralelos. Essa energia que eu obtive, esses orbitais, essa função de onda que eu calculei, eu preciso fazer uma localização dela, passo pelo processo de localização no meu cálculo, depois eu pego essa mesma função de onda e alimento ela no meu próximo cálculo. Então, com essa função de onda, eu uso de ponto de partida para obrigar ela a inverter os momentos de spin e fazer os spins alinhados antiparalelamente. Com isso, eu pego a energia desse cálculo. Basicamente, é isso. Eu começo com a molécula com os spins emparelhados, quer dizer, com os spins desemparelhados um ao outro. Depois eu calculo essa energia. A partir dessa energia já calculada, eu forço o cálculo a inverter os momentos de spin. E aí eu vou obter uma segunda energia. Essas energias eu vou usar para adicionar em uma equação.
E com isso eu vou obter o valor de J. Se J der um valor positivo, o acoplamento é ferro-magnético. E se J der negativo, o acoplamento vai ser antiferro-magnético. E quanto maior for o valor numérico de J, mais forte é esse tipo de acoplamento. Essa equação que vocês estão vendo aqui é uma equação tirada da literatura. Tem várias versões da mesma equação. Eu estou deixando aqui as referências, caso vocês queiram pesquisar as fontes originais de como os cálculos das constantes de acoplamento são feitas. Com isso, a parte teórica acabou. É a hora, então, da gente partir para um cálculo mão na massa. Vamos começar no caso mais simples possível. O caso mais simples possível seria a molécula de hidrogênio. Por quê? Ela é só um átomo de hidrogênio ligado ao outro átomo de hidrogênio. E o hidrogênio é muito simples. É só um próton com um elétron ali em volta desse próton. Então, eu vou começar um cálculo imaginando que cada hidrogênio tem seu elétron emparelhado um ao outro. E depois eu vou refazer esse cálculo imaginando agora que esses elétrons estão antiparalelos um ao outro. Eu vou pegar o resultado desse cálculo, localizar a função de onda e depois eu vou forçar essa função de onda a inverter os momentos de spin que fazem parte do cálculo inicial e com isso eu vou obter uma função de onda de Broken Symmetry. O acoplamento magnético vai ser, na verdade, a diferença disso aqui menos isso aqui. Basicamente é isso. Essas são as etapas que nós vamos fazer utilizando o Orca agora. Vamos então abrir o software Avogadro. Eu vou desenhar a minha molécula de hidrogênio. Bem bobinho, porque é o cálculo mais simples possível. E com isso eu vou fazer um input do Orca. Só catar esses resultados aqui. Vou criar uma pasta na minha área de trabalho. Vou chamar aqui de H2. Vou abrir o meu editor de texto. Vou colar aquele input. Vamos lá. Bom, eu vou utilizar um funcional que seja considerado relativamente moderno, ômega B no... Opa, que isso? Tá. Vou utilizar um funcional relativamente moderno, ômega B 97x3. Vou utilizar uma função de base bem grande, def2/j, large print, você precisa, para obter bons resultados
geralmente utilizar o Tight SCF, botão SCF com um pouco mais de rigor. Vou fazer o cálculo no meu notebook mesmo. Essa molécula de hidrogênio precisa ser pré-otimizada. Então, eu vou primeiro pedir uma otimização. Molécula de hidrogênio, tudo bem. Porque essas coordenadas aqui não parecem muito boas. Eu vou salvar esse arquivo lá na minha área de trabalho mesmo, na minha nova pastinha H2. Vou chamar essa pasta de OPT. Então, h2.imp. Vou abrir o Windows PowerShell. Vou só chamar o Orca. .out. Convergir. Levou 1 minuto, mais do que eu gostaria. 1 minuto não parece muito, mas para uma molécula com só 2 átomos e são 2 prótons, é meio que vergonhoso demorar isso tudo. Nem demorou tanto tempo assim, então é realmente o meu computador que está super lento. Bom, a gente tem aqui a molécula de hidrogênio já otimizada, ele está prevendo um tamanho de 0,74 aproximadamente do comprimento de ligação. Agora que eu já tenho essas coordenadas, eu posso fazer meu cálculo do acoplamento magnético do hidrogênio. Só para recapitular, eu vou calcular a molécula de hidrogênio com os elétrons desemparelhados. Depois vou localizar essa energia, essa função de onda, e vou usar ela como ponto de partida para lidar com o caso do hidrogênio com os elétrons emparelhados. Isso vai me dar o resultado do acoplamento magnético. A parte boa é que eu não preciso fazer todas essas etapas manualmente, porque o Orca faz isso para mim. Eu posso, então, criar uma pasta chamada Broken Symmetry. Vou chamar só de BS. Já catei as coordenadas ali do meu cálculo. Então, é importante o seguinte. Vamos colocar o mesmo tipo de funcional inicialmente. Exclamação. WB97XD3 é o funcional. Não preciso fazer otimização de nada agora. Só colocar a minha função de base. TZVP F2/J. Eu vou selecionar Tight SCF. Large Print. Também é importante. Utilizar os meus 4 núcleos do processador. E agora, as coordenadas são XYZ. O H2 não tem carga, mas eu preciso lembrar que eu vou começar o cálculo do hidrogênio com os elétrons desemparelhados. A multiplicidade disso aqui é 3. São 2 elétrons desemparelhados, então a multiplicidade acaba sendo 3. Tem que lembrar a formulazinha para calcular a multiplicidade, é número de elétrons desemparelhados mais 1. Então, a carga da molécula é 0, mas a multiplicidade inicial é 3. E agora, no bloco porcentagem SCF, eu posso pedir que ele calcule até 999 iterações do SCF antes de matar o cálculo. E a frase nova, a palavra-chave nova é Broken Sim.
eu preciso dizer agora quantos elétrons desemparelhados eu tenho nos meus dois centros paramagnéticos. O Broken Symmetry ele é calculado sempre entre dois centros paramagnéticos interagindo. Então eu tenho um hidrogênio com um elétron desemparelhado, eu tenho outro hidrogênio com um elétron desemparelhado. Então a quantidade de elétrons desemparelhados é 1 e 1. Um em cada. Você pode trabalhar com centros paramagnéticos que têm quantidades diferentes de elétrons desemparelhados, por exemplo, 3 em um e 1 no outro, ou 3 em um, 2 no outro. Isso acontece muito. E eu posso agora mandar que esse cálculo seja feito pelo Orca. Eu vou dentro da minha pasta BS, salvo o arquivo, h2.imp. Vamos lá entrar na pasta BS e vou rodar meu cálculo. Vamos ver como fica esse resultado. Esse realmente não deve demorar. Afinal, são dois single points, um com o spin desemparelhado e outro com o spin antiparalelo. Um com os elétrons desemparelhados e outro com os elétrons com momento de spin antiparalelo. O cálculo já acabou, levou só 32 segundos. E no fim, o Orca dá para mim um resumão do acoplamento magnético que essa molécula tem. Dá para mim as referências da literatura. Diz para mim qual é a diferença de energia. Aqui nós temos a seção de Broken Symmetry. Análise do acoplamento magnético. O que importa é, o resultado do acoplamento magnético para essa molécula foi antiferro magnético. Quer dizer que os elétrons desemparelhados estão interagindo fortemente e a tendência é que isso daqui prevaleça. Acaba sendo esse estado aqui. Esse daqui acaba sendo o estado magnético preferencial. O acoplamento foi antiferromagnético. Quer dizer que, no fim das contas, isso daqui é o mais estável. Já é de se esperar. Afinal, a molécula de H2 é não magnética. Então, um elétron com spin up e outro elétron com spin down é o estado mais estável da molécula. E o Orca realmente concorda com isso. O acoplamento antiferromagnético foi o que foi encontrado para essa molécula. Quando ele fez o cálculo de spin para cima e depois de spin para baixo, você pode comparar as energias. A energia com os elétrons desemparelhados foi de menos 0,78 Hartz. E quando ele colocou os elétrons com spin antiparalelo, ficou bem mais estável. Ficou menos 1,17 Hartz. Então aqui a gente tem um resuminho das energias encontradas para os dois estados magnéticos. Ele faz as contas entre os dois estados magnéticos e chega à conclusão que o antiferro magnético é o mais estável. Ou seja, isso é o mais estável. Ele que mantém os momentos de spin para cima e para baixo. Aí ele aplica a fórmula de constante de acoplamento magnético. A gente tem os resultados das constantes de acoplamento magnético. São os resultados extraídos da literatura. Tem as referências para a gente aqui. J1 é conforme calculado de acordo com o professor Ginsberg, de um trabalho lá do começo da década de 1980. Então, J1 está aqui. J2, calculado pela fórmula do professor Dante Gatteschi. Está aqui o resultado. E depois a fórmula mais moderna, calculada pelos professores Yamaguchi e Fueno, é o J3. Então, são três formas de calcular o acoplamento magnético. Nem sempre os valores vão bater. Não é conveniente eu falar aqui agora, porque
demoraria muito mais o vídeo. Mas no fim das contas, as 3 fórmulas são acoplamento magnético. Experimentalmente, o acoplamento magnético da molécula de hidrogênio é de cerca de 80.000 centímetros a menos 1. Então a fórmula que ficou mais correta é essa daqui. Geralmente não tem uma fórmula certa para você usar. Você testa as 3 e vê qual é que bate mais com o que você está esperando. Nesse caso, a fórmula do professor Ginzburg foi a que funcionou melhor. Então, nós acabamos de fazer um cálculo de acoplamento magnético utilizando o Orca. Agora eu vou mostrar como fazer o mesmo cálculo utilizando uma técnica chamada flip spin. Na técnica de flip spin, o que eu vou ter que fazer é manualmente escolher um dos átomos e pegar esse spin e inverter. Fazer com que ele passe de spin up para spin down. Seria como se eu pegasse esse spin para cima e forçasse ele a virar spin para baixo. Só que dessa vez eu preciso escolher qual é o átomo do qual eu quero fazer o procedimento de flip spin. Então, se eu olhar o meu input, eu não quero mais fazer broken symmetry. Dessa vez é flip spin. E eu digo de qual átomo eu quero inverter o spin. Se o átomo 0, o átomo 1, lembrando que o Orca começa a contar a partir do 0. E eu preciso dizer final ms. Eu preciso dizer qual é o momento magnético final que eu quero ter quando eu inverter o spin. O momento magnético final vai ser 0. Porque, basicamente, o que eu vou fazer aqui é pegar essa molécula com spin para cima, spin para cima, spin para cima. Eu vou escolher um átomo para inverter o spin. No meu input, eu escolhi inverter o do átomo 1, então eu vou inverter desse hidrogênio aqui. E eu quero que ele inverta o spin e, no fim das contas, o momento magnético seja 0. Ou seja, é isso daqui. É um spin para cima, um spin para baixo, um momento magnético 0. Só pode ser essa representação. Então é isso que eu estou dizendo. Eu vou inverter o spin do átomo 1 e no final eu quero que o spin seja, o momento magnético seja igual a 0. Salvei. Eu vou apagar esses outputs aqui. E vou rodar o cálculo novamente. De novo, deve ser bem rápido. Abri o arquivo errado. O cálculo está acontecendo. Se tudo der certo, o valor vai ser igual ao que nós tivemos do Broken Symmetry. Levou 48 segundos, um pouquinho mais de demora. E ele dá para a gente o mesmo resultado. Porque, no fim das contas, o que eu fiz foi a mesma coisa que o Orca fez antes automaticamente. Só que agora eu utilizei a técnica de flip spin. Eu precisei escolher qual átomo seria o átomo onde eu inverteria o spin. O Orca fez o procedimento de inverter o spin para mim, do átomo que eu escolhi, e convergiu para o momento magnético que eu queria. Então aí ele dá para mim uma resposta que coincide com o que eu obtive no caso de fazer o trabalho com Broken Symmetry. Você pode se perguntar, ok, por que eu vou me dar ao trabalho de fazer esse tipo de cálculo de flip spin, Broken Symmetry, porque eu não uso sempre Broken Symmetry? É porque o Broken Symmetry ele é limitado a 2 centros paramagnéticos. Mas nem sempre serão 2 centros paramagnéticos. Às vezes você pode trabalhar com 3, 4 centros paramagnéticos. E dessa forma precisa calcular como esses centros paramagnéticos vão estar interagindo uns com os outros. Então, flip spin não tem essa limitação. Vou mostrar um exemplo. Bom, vamos ver então. Deixa eu escolher aqui. Se fosse esse caso aqui.
a molécula de H3. Essa molécula, ela existe realmente, é uma molécula instável, ela se desfaz toda. Ela nem é linear, ela é um triângulo equilátero. Mas só para mostrar o exemplo aqui do cálculo, vou fazer como se ela fosse linear. Como seria o caso da molécula de H3? A molécula de H3, ela poderia ser assim, bastante improvável, mas não impossível. Ou ela poderia ser assim, que é o que provavelmente acontece. Então a gente tem uma molécula com multiplicidade 4, ou a gente tem uma molécula com a multiplicidade 2. Porque esse elétron aqui anula esse, os momentos de spin são opostos, então acaba sobrando só um desemparelhado, a multiplicidade é 2. Nesse ninguém anula ninguém, então são 3 elétrons desemparelhados, 3 mais 1 igual a 4. Então, se eu fosse usar o Broken Symmetry, eu não poderia utilizar para esses três átomos simultaneamente. Eu teria que fazer desse com esse e depois desse com esse, para poder comparar os acoplamentos de um com o outro. Broken Symmetry é para 2 centros paramagnéticos por vez, enquanto com o flip spin eu posso trabalhar com 3. Então, fazendo o flip spin para a minha molécula hipotética de H3 linear, o que eu vou fazer é pegar o meu antigo input da otimização geométrica da molécula de H2, porque eu preciso otimizar a minha molécula, e vou mudar aqui as coordenadas. Por exemplo, eu vou começar com o hidrogênio na posição 0, 0, 0. Esse hidrogênio aqui na posição menos 1.0. E ali em volta, coloco o outro na posição mais 1.0. Isso deve colocar esses 3 hidrogênios lineares, um com relação ao outro, e com um angstrom separando, né? Um angstrom separando esse daqui, da esquerda para a direita, e esse daqui também separado por um angstrom. Se vocês quiserem ver a linearidade disso, dá para fazer também aqui no Avogadro. Seria isso. Tudo separadinho por um angstrom. Preciso lembrar que eu quero que tenha um elétron desemparelhado. Afinal de contas, essa daqui é a versão mais estável da molécula. Multiplicidade 2. Então eu preciso colocar multiplicidade 2 aqui também. Salvei isso. E eu vou agora rodar meu cálculo. Vou reabrir o Windows PowerShell. E esperar que essa otimização geométrica da minha molécula de H3 chegue ao fim. Eu espero que não demore muito, mas enquanto eu espero, nós vamos aguardar. Ok, o cálculo acabou. Vamos ver quanto tempo levou a otimização da nossa molécula de H3. Levou 1 minuto e 25 segundos. O resultado foi isso aqui. Elas se separaram em 0,93 angstroms. A otimização foi bem rápida, precisou de poucas etapas. Mas eu vou pegar agora a minha molécula otimizada, só as coordenadas, e vou refazer o meu flip spin. Pronto. O que é que eu estou pedindo
nesse caso aqui? Nesse caso, eu estou pedindo que seja girado o spin do átomo 1, que seria esse aqui. Então, o que eu estou pedindo, efetivamente, é que ele comece com todos os spins para cima. Então, todos os spins para cima, a multiplicidade é 4. Comece com todos os spins para cima e inverta o spin desse átomo aqui, que vai me levar para a multiplicidade 2. Começa com os 3 spins para cima, multiplicidade 4, e depois inverte o spin do átomo 1, que é o do meio, para, no fim das contas, dar a multiplicidade igual a 2, ou seja, ter só um elétron desemparelhado. Qual é o momento magnético de um elétron? É 1 sobre 2. Que coisa. 1 sobre 2. Esse é o momento magnético de um elétron. Transformando isso para número decimal, 0,5. Posso salvar, só recapitulando. Eu começo isso aqui, os 3 spins desemparelhados, multiplicidade igual a 4. Então, por isso, a multiplicidade aqui é 4. E eu quero que ele acabe convergindo para isso daqui e invertendo só o spin do átomo do meio. Eu poderia inverter o spin só desse aqui? Poderia, claro. Só que isso não seria fisicamente o mais apropriado. O mais provável é que, naturalmente, esse spin vai se inverter para quebrar o acoplamento desse com esse, do amarelo com amarelo. Então, ele vai inverter o spin assim. Claro que se você quiser depois tentar no seu computador inverter o spin desse, você pode. Experimente e me fale nos comentários qual foi o resultado. Eu vou então inverter o spin do átomo 1 e no fim das contas o momento magnético vai ser o de um elétron desemparelhado, que é igual a 0,5 ou 1 sobre 2, que é a mesma coisa. Eu vou rodar esse cálculo. Esse input eu coloquei aqui dentro da pasta BS, então eu vou apagar todos os outros e deixar só ele. Vou entrar na pasta BS e rodar meu cálculo. Só me resta aguardar. E pronto, o cálculo acabou. Vamos ver o resultado. Foi bem rápido, levou só 43 segundos. Nós temos aqui as propriedades magnéticas. É muito importante ressaltar que vocês não devem mais se guiar por esses resultados aqui. Esses são resultados feitos para fórmulas de Broken Symmetry. Ou seja, eles trabalham a partir do princípio de que você tem 2 centros paramagnéticos interagindo. Como nesse flip spin nós temos 3 centros paramagnéticos, esses resultados não são mais válidos. Nós temos um centro paramagnético a mais. Então, o que importa para mim seria isso. O que eu tenho efetivamente é o gap de energia que está separando os spins para cima com um spin só invertido no meio. Essa é a diferença de energia entre o high spin, com multiplicidade 4, e o low spin, com multiplicidade 2. Esse gap de energia seria igual a 12,3641 electronvolts. Deixa eu copiar isso. Isso diz para mim que a separação de energia de um para o outro aqui vai ser igual a esses 12,3641 electronvolts que nós estamos vendo aqui.
Ok, eu estou sempre enrolado com esse software. Pronto. Então, essa é a separação de energia entre esse estado e esse aqui. Tem uma fórmula que eu posso utilizar para calcular a constante de acoplamento, assim como eu tive aqui antes, quando eu estava lidando com dois centros paramagnéticos? Bom, sempre tem, mas é preciso lembrar que são fórmulas empíricas, assim como essas fórmulas também são empíricas. É muito provável que você, olhando no livro do professor Olivier Kahn, capítulo 10, compostos trinucleares e compostos de nuclearidades mais altas, que você vai encontrar o caso de uma espécie trinuclear linear, como nós estamos vendo aqui. Você pode dar uma lida no capítulo do professor Kahn e assim fazer seu cálculo da constante de acoplamento. O Orca não vai te dar a constante de acoplamento trinuclear, porque ele não teria como descobrir e adivinhar quantos centros paramagnéticos você gostaria de trabalhar no flip spin. Mas ele te dá mastigado para o caso de dois centros paramagnéticos, igual ao Broken Symmetry, e se for mais do que isso, com esses valores aqui, você pode olhar no livro do professor Kahn e fazer a sua própria conta manualmente, caso você esteja trabalhando com mais centros paramagnéticos. Bom, é isso. A gente viu Broken Symmetry, a gente viu Flip Spin, e o mesmo procedimento se aplica mesmo quando você estiver trabalhando com moléculas maiores, com mais elétrons emparelhados, por exemplo, com manganês, se você estiver trabalhando com cobalto, com ferro, seja lá o que for, você pode utilizar o mesmo procedimento e você vai conseguir calcular as constantes de acoplamento ou encontrar o gap de energia que separa seus centros paramagnéticos. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Perdão pelo vídeo relativamente longo e a gente se fala em breve, eu espero, para mais um vídeo que não demore tanto. Até a próxima!